Bom dia, paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler a palavra aqui e vou dar uma explanada nela, que o tempo é curto, né? E Deus abençoe aqueles que forem assistir esse vídeo, né? Não sei que dia, nem quando, que hora, mas eu desejo a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém? Vou fazer uma leitura aqui rapidão. Diz a palavra: a felicidade dos remidos. E diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá também, jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano. Se lhe deu. E aliás, a glória do Líbano se lhe deu. A excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sê fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas se arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, e não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão eles. Fugirá a tristeza e o gemido. Aqui fala, Isaías está falando de um tempo em que Jesus chegaria, porque Jesus não havia estado no mundo ainda, em carne, e que não tinha se feito carne, lógico que ele estava junto do Pai ainda, né? Mas aqui já o pregador, o Isaías, ele já estava pronunciando, ao mesmo tempo ele anunciava a vinda de Jesus. E nesse tempo então haveria felicidades dos remidos. Jesus vinha para aqueles que seriam remidos, né, que ele está falando aqui, porque até então o povo estava tudo perdido, né? Estavam assim sem um rumo certo. Eles tinham, lógico, as leis ainda, né? Mas que até então, ainda hoje, ainda dentro das leis se cumprem os estatutos, mas eles não sabiam de Jesus. Mas os pregadores, os profetas, que é uma profecia, né? Praticamente é uma profecia, eles já haviam anunciado, estavam anunciando então a vinda do Messias. E nesse tempo que Jesus chegasse, então aconteceria o quê? O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Quando Jesus chegasse, então haveria renovo, haveria águas que brotavam, né? Águas
que emanavam, e isso está falando de um tempo de abundância, de um tempo de alegria, de felicidade, porque o povo até ali estava, né, numa situação, muitos no pecado, e então quando Jesus chegasse, então ele restauraria esse povo, né? O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, né? É tão lindo quando a rosa floresce num jardim, né? Mas nesse tempo que Jesus chegasse, então aconteceria isso. Abundantemente florescerá, também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, e a excelência do Carmelo e Sharon. Então, haveria nesse tempo, né, está falando aqui, abundantemente florescerá também e jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, né, e a excelência do Carmelo e Sharon. Ou seja, era um tempo de alegria, era um tempo de felicidade quando Jesus chegasse, de renovo, e então o povo se regozijaria ou se alegraria com tamanha bênção pela vinda do Senhor Jesus. E Jesus restauraria os desertos, nascia água no ermo, né, e assim por diante, porque até então existia, né? Mas não com essa alegria da vinda de Jesus que chegaria nesse tempo, né? Então ele restauraria, o deserto floresceria, rebentava águas no ermo, porque Jesus estava ali. E Jesus é a fonte da água viva, na verdade, né? Ele é a fonte. Então, aqui então ele está falando no âmbito espiritual já, né? É a fonte de água viva. Então, é um tempo que o povo ficou feliz, né? E seria feliz, né? Porque era futuro, né? Que Isaías falava do futuro na vida de Jesus. Então, quando ele chegasse, tudo isso iria acontecer, né? O Carmelo e Sharon florescia, né? Eles verão a glória do Senhor, olha. Eles verão a glória do Senhor, resplendor do nosso Deus, porque Jesus vinha enviado pelo Pai. Então ele é o resplendor do Deus Todo-Poderoso, do Pai, e ele então vinha fazer aquilo que ele tinha a missão na terra, de trazer renovo, trazer vida, trazer salvação. É para isso que ele esteve na terra, né, no tempo que ele esteve na terra, e hoje ele está sim presente pelo sacrifício. Então o Espírito Santo hoje é que vai dando as coordenadas para os servos de Deus para pregarem a palavra, para a libertação, para a salvação. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo hoje que é o nosso auxiliador, é o nosso que nos direciona, o homem que obedece e anda no caminho do Senhor. Então é o Espírito Santo que determina na vida dele o que tem que ser feito. Eu, por exemplo, falando de mim, de um exemplo, eu sou direcionado pelo Espírito Santo, capacitado, guiado pelo Espírito Santo, e fazer a vontade de Deus, do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, através do Espírito Santo, que é o meu auxiliador hoje, é o auxiliador nosso na terra, né? É o ajudador, é aquele que nos ensina, nos capacita. Mas para isso existe uma coisa: existe a fidelidade a Deus, a fé, a confiança e a perseverança em Deus. E uma coisa é certa: morrer para o mundo, para o pecado, porque o servo de Deus tem que andar. Não somos santos porque somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Os pregadores teriam que ter essa, né, em mente. Primeira coisa que tem que ser banir o pecado da vida nossa. Primeira coisa, para ser usado realmente por Deus, porque Deus é santo, 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 e Deus não opera através do pecador, só quando Ele quiser, num horário, até através de um boi, de um cavalo, que já aconteceu, né, da mula, e fala. Só que o homem, ele quer que ande em santidade na presença dele, porque foi pago o preço lá na cruz, que o Jesus fez isso por nós. Mas para que isso acontecesse, Jesus pagou um preço caro. E para isso acontecer,
na vida do ser humano, do pregador, do servo de Deus hoje, ele tem que estar em santidade. Santidade. Então há um regozijo, há uma alegria no coração das pessoas quando um servo de Deus estende as mãos, as pessoas são curadas, as pessoas oram, são curadas, são libertadas, as pessoas são salvas. Há um regozijo, uma alegria no coração deles, e é o que Jesus trouxe quando ele veio. Regozijo, ele trouxe alegria, ele trouxe salvação, ele trouxe as águas se arrebentavam no ermo, porque isso é uma maneira figurativa, né? Que Jesus é a própria fonte de água viva, ele. Então, nós podemos ver aqui que quando diz assim, mas a palavra de Deus fala assim: fortalecei as mãos fracas, fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Quando as pessoas, né, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes, ou seja, os debilitados. Isso no âmbito espiritual, né? Os debilitados de espírito, os que estão com os joelhos trementes, porque até tão fracos, isso espiritualmente falando, Jesus viria e isso seria renovado as forças no âmbito espiritual, as forças das mãos, as forças das pernas, isso no âmbito espiritual, para caminhar firme em Cristo, sabe? Então nós temos assim, dentro da palavra, é a bússola para o cristão. Nós temos aqui o alimento completo para o nosso corpo espiritual, para o nosso espírito, para o nosso ser, né? E se crescendo e se elevando cada vez mais na presença de Deus, ou seja, ter um crescimento espiritual, né? E a sabedoria e assim por diante. Mas tem que haver uma busca do próprio ser humano, que muito mais aqueles que se dizem servos de Deus. Por quê? Deus não se agrada daquele que diz que é servo dele, mas não obedece a ele e fica atrás de conversa dos homens. Eu ontem mesmo, eu falei para uma serva de Deus que às vezes está aprendendo ainda e está querendo apontar o dedo, apontou, foi para mim aquele, talvez esteja para outro, que é uma live. Por que você está parado? Por que você parou? E eu escrevi: olha, eu não parei e eu não obedeço a homens. A minha ordem vem de Deus, vem pelo Espírito Santo que me orienta, que me capacita, e eu obedeço a Deus, não aos homens. Não que sou melhor que os homens, mas a minha obediência é a Deus. O que diz o homem, se for através de Deus, que fala na boca dos profetas, que muitos profetas estão dando profetadas e não estão profetizando o que Deus manda, mas estão eles falando do coração deles. Isso é perigoso. Então, nós temos que ter prudência. Prudência é preciso para o cristão, né? Sabedoria, inteligência, mas prudência para falar aquilo que Deus manda. Não falar o que Deus não mandou e nem disse. Tem que tomar muito cuidado com isso. Não vamos julgar os profetas, porque não podemos fazer isso. Mas quando não se cumpre, ou fala, a gente está vendo e já está falando besteira, porque o nível espiritual que hoje eu estou, graças a Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, que eu não sou mais que ninguém na face da terra, mas o meu nível espiritual hoje, dentro do Brasil e do mundo também, meu nível espiritual e a autoridade espiritual hoje, aqui dentro do país, eles não sabem disso, mas o Senhor falou para mim: você é autoridade delegada por mim neste país e fora dele. Se eles não querem acreditar, eu também não vou obrigar, mas eu quero que me respeite como um homem de Deus que tem autoridade sobre mim. Deus me delegou essa autoridade, não para ser melhor que os outros. Eu não sou melhor que ninguém. Eu vou, lógico, vou escutar todos, vou, né, ser humilde. A humildade tem que ter no coração do homem, mas agora não é falar coisas que não é, porque eu sei da minha vida espiritual com Deus, eu sei da minha comunhão com Deus, eu sei da minha vida com Deus. O homem não sabe, mas Deus sabe. Então eu digo assim:
Na época de Jesus, eu até saí um pouquinho do texto aqui, mas ao mesmo tempo não, nós precisamos andar de acordo com a palavra, mas orientado pelo Espírito Santo, não por homens. Porque um homem fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, e você fica sem saber o que é o certo e o errado. Não, a palavra é a verdade. Agora, o Espírito Santo é o que nos dá a interpretação, mas lógico, tem a igreja, tem o pastor, tem, né, as hierarquias dentro da igreja, que as pessoas têm que aprender e ter respeito. Mas agora os dois servos de Deus têm que saber ter respeito também por aqueles que às vezes nem conhecem a autoridade que ele tem. Dentro deste país eu quero respeito por mim, porque Deus assim me disse, eles vão te respeitar. Muita gente fica falando besteira e eu não vou erguer meu dedo, apontar, porque ainda hoje estão me criticando muito, e aí os camaradas às vezes que acham que são a autoridade dentro do mundo espiritual, na eclesias, né, que eles dizem aí, os eclesiásticos aí, eles estão muito enganados. Tem muita gente dizendo que eu sou bispo, eu sou fulano, mas está no pecado, está fazendo o que Deus não quer. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu sei da minha vida com Deus e da autoridade que Deus me delegou sobre mim. Dentro deste país, fora do país, Deus me levantou nesses últimos dias. Quero que o Brasil saiba disso e o mundo saiba disso, que me levantou nesses últimos dias para fazer a diferença. Se alguém está duvidando, fale com o Espírito Santo. Se tem vida com o Espírito Santo, conversa com ele. Você serve Deus, você é um profeta, então Deus vai conversar, falar com você. Ele vai falar a respeito da minha pessoa. Eu não sou melhor que ninguém. Não. Eu sou um vaso na mão do Senhor. E que o Senhor cresça e que eu diminua. Mas que tudo que se acontecer através da minha vida, como aqui em Isaías acontecia, e os servos de Deus, seja para glorificar ao nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Não para se vangloriar e eu sou fulano. O pessoal hoje em dia quer título. Eu sou pastora, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou não sei o quê. Eu não quero título nenhum. Eu sou um servo de Deus. Sou formado. Fiz 4 anos de faculdade de teologia, sou formado pastor. Meu termo, o rapaz colocou aí pastor João, mas eu nem queria que colocasse pastor. Eu não estou correndo atrás de título. Não gosto de ficar correndo atrás de título. Título, placa de igreja não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Não adianta dentro da igreja e aqui fora tá fazendo tudo errado. Ou lá dentro da igreja, às vezes falando coisas erradas, lá fazendo coisas erradas. O servo de Deus tem que andar com sabedoria, com inteligência, com prudência. Isaías foi um exemplo disso aí. Então, quando ele anunciava Jesus, o que ele falava aqui? Olha, dizei aos turbados de coração, sê forte, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Deus é amor, mas é justiça. Os turbados de coração são aqueles que são, sabe, usando um linguajar comum aí, digamos assim, os turbados são aqueles que são pessoas que não atinam direito, atrapalhado, é uma coisa, me fugiu a palavra certa agora, mas não procede de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus, andar em santidade, e santidade, não adianta você falar que santo é só Deus que está no céu, mas nós temos que andar em santidade, pedir que Jesus nos lave com seu sangue e não se torne não caia na impiedade, na iniquidade, porque o pecado, quando se gera iniquidade no pecado, sabe como? Quando o pecado era repetido, você adulterou, o Senhor me perdoe, daqui a pouco ele está lá pecando de novo, isso se torna iniquidade. Gente, acabou, não deu para pregar nem a metade do texto, nem 3, 4, 5 4 versículos. Mas, gente,
Eu quero dizer que nós precisamos, para fazer a vontade do Senhor, não apontar o dedo a outras pessoas, não julgar ninguém. Nós precisamos pregar a palavra de salvação e caminhar em santidade na presença de Deus, porque Deus é santo, 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 santo. E sem santidade ninguém entrará no reino dos céus. Ninguém. Mas vou fazer uma oração aqui, tá? Glorioso Deus, eterno Pai, eu te agradeço pela tua santa palavra, papai. Te agradeço, Senhor Espírito Santo, pela interpretação da tua santa palavra. Ó Senhor, que seja de acordo com a tua vontade e como ela verdadeiramente é a tua palavra. Senhor Espírito Santo, te louvo, te glorifico. Papai, visita todas as tribos, línguas e nações da face da terra. Os que precisam de cura sejam curados, os que precisam de libertação sejam libertados, e os que precisam de salvação sejam salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória, o nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.